Capítulo 165, Ira de Legaim. Abominações são criaturas nascidas principalmente da ganância, quando alguém empurra seu corpo além dos limites, destruindo-o. Diferentemente do que a maioria das criaturas pensa, as abominações não são apenas as despertas que erram. Lutei e destruí abominações que falavam apenas palavras sem sentido, outras que não tinham ideia do que havia acontecido com elas, sem ter noção do núcleo da mana ou da energia mundial. Eles simplesmente nasceram assim. O que sei com certeza é que, uma vez nascida a abominação, há 3 resultados possíveis. O mais comum é que a abominação morra, seja por causa de uma falta prolongada de alimento ou porque é morta. Eles causam muito dano para passar despercebido, então humanos ou bestas geralmente os caçam antes que possam aprender a controlar suas habilidades. A segunda possibilidade é que a abominação apreenda energia mundial suficiente para estabilizar sua forma e recuperar parte de seus sentidos. Eles são chamados de abominações autorizadas e são muito mais perigosos do que seus anteriores. Eles podem usar a magia adequadamente, controlar sua fome a um certo grau e viver para sempre, ou pelo menos até serem destruídos. A maior fraqueza deles é a falta de um corpo físico, o que os torna impossíveis de se misturar. Eles precisam se esconder para sobreviver, mas conseguem causar um grande dano ao mundo, drenando sua mana para continuar vivendo. O último e mais raro resultado é que a abominação encontre um hospedeiro adequado, tornando-se capaz de estabilizar permanentemente sua forma e obtendo controle total sobre a fome. Eles são chamados de abominações de marionetistas e são os mais perigosos. Eles geralmente atacam alguém da mesma espécie, de modo que uma besta terá como alvo bestas, uma planta outra planta. O corpo ideal está recém-morto, na condição de hortelã e mais forte do que o que a abominação tinha anteriormente. Um corpo morto não tem núcleo de mana, facilitando a instalação da abominação. É possível possuir um corpo vivo, mas, nesse caso, até que o hospedeiro esteja vivo, os 2 núcleos lutarão pelo controle, impossibilitando o uso. Magia. As condições e a força do corpo estão relacionadas à necessidade de poder conter o marionetista. Sem esses requisitos, seria destruído pelas energias caóticas, exatamente como o antigo corpo. Enquanto o marionetista é capaz de controlar seus impulsos, passando despercebido. A única maneira de identificá-los é usar o revigoramento e verificar a presença de energias corruptas. Eles são híbridos por natureza, permitindo que eles desenvolvam habilidades únicas e imprevisíveis. Tanto os empoderados quanto os marionetistas podem evoluir ainda mais para abominações de Eldritch. Seus poderes estão no mesmo nível dos monstros superiores, como os corpicores, vivernisoentes. Milea se acostumou a ouvir a voz de Legaim a todo momento do dia, mesmo agora que estava tomando banho. O dragão exigiu que ela mantivesse o ritmo da respiração durante as refeições, lendo e fazendo pausas no banheiro. Milea estava ávida por conhecimento, a voz em sua cabeça havia parado de incomodá-la após os primeiros dias juntos. Espere. Eu pensei que Eldritchs eram os guardiões corruptos. Você sabe, bem contra o mal. Você está dizendo que eles são mais fracos que você. Legaim deu uma gargalhada com essa ideia absurda. Bom. Mal? Esse é um conceito humano com o qual o mundo nunca se importou e nunca se importará. E, para ser honesto, nem vocês, humanos, realmente. Você apenas gosta de encher a boca com palavras retas, antes de se alimentar daqueles que são seus parentes fracos demais para retaliar. Melia sentiu-se insultada por esse comentário cruel, mas depois lembrou-se de todas as falsas ofertas de ajuda que recebera, de toda a miséria e dor que sua espécie inflige a si mesma em nome do lucro ou do prazer. Então ela mudou de assunto. Bem, é bom saber. Uma abominação de guardião é assustadora demais para se pensar. Como alguém se torna um guardião? Ela perguntou. Essa é uma pergunta complicada. Você sabe qual é a verdadeira diferença entre a magia que aprendeu na academia e a que estou ensinando? Melia balançou a cabeça enquanto aplicava o shampoo. A magia humana é egoísta. Você tenta fazer tudo sozinho, usando apenas a mana que seu corpo mantém.
É por isso que você não podia usar feitiços poderosos antes, porque seu núcleo de mana era muito fraco. A magia humana força sua conexão com a energia mundial, facilitando o lançamento de um feitiço, mas isso exige uma grande força interior. Agora, em vez disso, ensinei como fortalecer o núcleo e como emprestar a mana do mundo. É como a diferença entre levantar algo usando apenas os braços e fazê-lo enquanto coordena os braços, pernas e costas. Essa é uma característica que permeia toda a vida da humanidade, assim como o desejo de poder das abominações. É por isso que vocês podem se tornar verdadeiros magos, até evoluir para magos, mas nunca antes de onde você se tornou um guardião. Para se tornar um, você deve aceitar o mundo, e o mundo deve aceitá-lo de volta. Somente devolvendo o que o planeta lhe deu, é possível passar pelas tribulações do mundo e alcançar o estado dos guardiões. Millie zombou do desprezo de seu mentor. Sério? E o que você deu ao mundo? Um imenso cocô. Os dois riram com vontade. Eles estavam ficando mais próximos um do outro a cada dia que passava. É mais fácil mostrar do que contar. Você terminou de tomar banho, ou devo drenar outra cachoeira? Pronto quando estiver, espertinho. Uma rajada repentina de vento quente a secou, cobrindo-a com uma toga romana de seda branca com um decote profundo e fendas laterais que deixaram a maior parte de suas pernas expostas. Que diabos é essa coisa? Parece tão antiga. Millie se materializou no que parecia um campo de grama para o gado. O covil de Legain tinha inúmeros aposentos, alguns tão grandes que pareciam estar em um mundo próprio. O domínio da magia dimensional do dragão lhe permitiu esticar a caverna da montanha em um continente. Naquela época, quando as pessoas acreditavam em mim como um deus, e eu as deixava me adorar, este era o vestido padrão de minhas sacerdotisas. Parece nostálgico vê-la usada por uma linda garota novamente, graças ao constante aprimoramento de seu núcleo de mana, a limpeza das impurezas e a comida caseira de Legain. A aparência de Millie havia melhorado aos trancos e barrancos. Ela duvidava que sua própria mãe acharia difícil reconhecê-la. Uau, eu nunca teria te levado por um lado pervertido. Ei, eu sou antigo, não estou morto. Voltando à sua pergunta, garota. Você sabe por que o Império Gorgon é assim? Claro, ela assentiu. Gorgonas eram uma raça violenta de monstros que atormentavam nossas terras, transformando os vivos em pedra. Então, antes da unificação do Império, nossos antepassados descobriram que sua pele e ossos eram feitos de um dos metais mais fortes. Depois de matar os animais, eles forjaram o que mais tarde ficou conhecido como Arsenal do Império. Sem essas armas e armaduras, o Império Gorgon nunca teria nascido. As fundações do Império Gorgon são a carne e os ossos de Gorgonas. Legain estalou a língua com nojo. Propaganda. É assim que você faz uma mentira tão perto da verdade. Eles entortaram novamente, aproximando-se do que ao longe parecia um rebanho de vacas. Millie descobriu que não eram vacas. Eles tinham olhos vermelhos sem pupilas, e sua pele era feita por algo que lembrava esmeraldas opacas. Eles não reagiram ao dragão, nem à garota, pastando preguiçosamente na grama. Eles parecem violentos para você. Melia não hesitou em acariciar sua pele estranha. Parecia pedra, mas era quente e elástica ao toque. Eles eram seres vivos, não construções de pedra. São estes Gorgonas? Sim, Legain completou a pergunta para ela. Dê uma olhada na grama, por favor. Melia se ajoelhou, descobrindo que a grama ficou dura e brilhante sob a respiração dos monstros, e esse era o metal que os Gorgons estavam realmente comendo. A história real é um pouco diferente. Gorgonas são uma subespécie rara de bestas mágicas, que só aparece em algumas regiões do Império. Se o touro ou a vaca é manso demais, em vez de evoluir para um Tier Bull tipo besta mágica, eles se tornam um Gorgona. Gorgonas só comem inflexivelmente, e é por isso que são capazes de transformar grama em metal. Naquela época, antes de Davros ser descoberto, era o metal mais duro e raro conhecido pelo homem. Quando seus antepassados descobriram as Gorgonas, eles os fizeram se reproduzir. Uma vez que tinham metal suficiente, fizeram com que as Gorgonas se tornassem quase extintas.
Então, sim, as fundações do Império Gorgon literalmente são a carne e os ossos dos Gorgons. Melia ficou pasma. Mas por quê? Séculos de história estavam desmoronando diante de seus olhos. Porque eles temiam que outros pudessem roubar seu monopólio. E porque se mais armas fossem produzidas, eles teriam perdido seu valor de mercado. Como você sabe, Melia ainda se recusava a acreditar nessa história. Porque eu estava lá. Quando eu ainda falava sobre o Império, contei a ele sobre as Gorgonas. Eu os ensinei a forjar. E então tive que assistir à matança porque você não os parou. Ao contrário de outros guardiões, acredito no livre-arbítrio. Quando seus antepassados pediram minha ajuda, depois que o reino Grifon nasceu, eu lhes ofereci minha sabedoria, não meu poder, e eles aceitaram. E então eles traíram meus ensinamentos. A voz de Leigain rugiu como um trovão, sua raiva elevou a temperatura de vários graus. Você não entende, já. Minha biblioteca, os animais, tudo neste covil é o que sou para o mundo. Sou o guardião de tudo e de todos que foram descartados antes do tempo. Corrigirei todos esses erros, mas somente quando chegar a hora, e o povo também. É por isso que você abandonou o Império. Pelas Gorgonas? Por mais que fosse um ato de crueldade injustificada, Melia não podia acreditar que seu país era o único sem um guardião ativo por esse motivo. Não. Uma espécie extinta dificilmente é uma novidade. Saí porque quando Loshira Silverwing deixou seu legado e a magia nasceu de novo, o imperador voltou à sua palavra, preferindo o uso dos colares de escravos em vez de buscar a igualdade. Eu nunca entrei no Império porque me importava com a glória ou as riquezas. Tudo que você vê aqui é meu. Eu colecionava coisas de cidades esquecidas e navios afundados. Eu nunca roubei ou tomei. Eu salvei essas coisas como eu esperava salvar seu povo. A promessa era que, em troca de meu conhecimento, eles teriam construído uma sociedade justa, cujo objetivo a longo prazo era a igualdade em todos os direitos. Em vez disso, eles escolheram mais uma vez o caminho mais fácil, traindo seu próprio povo, me traindo pela última vez. Capítulo 166 – Retribuição. O uso de colares de escravos marcou uma das páginas mais sombrias da história do Império Gorgon. Melia era jovem, mas não estúpida, ela dificilmente poderia culpar as ações de Leigain, especialmente considerando que também usariam uma se as coisas não mudassem para melhor. Levou alguns dias para encontrar coragem para perguntar ao dragão sobre um de seus piores medos. Leigain, qual é a origem de monstros violentos como goblins, orcs ou trolls? Eles evoluíram erroneamente de bestas mágicas ou são feitos pelo homem? A pergunta assombrou sua mente depois de ler alguns livros. Vendo o ultraje de seu mentor em relação aos humanos, ela começou a duvidar de seus parentes mais e mais, especialmente depois que Melia descobriu que, além de raras exceções, os mortos-vivos eram todos criados artificialmente por humanos. Alguns deles, sim. Os seres humanos realizaram inúmeras experiências tentando roubar bestas mágicas sua magia. Os mortos-vivos são simplesmente um subproduto de sua busca pela imortalidade. Aqueles que você mencionou, no entanto, são o que nós guardiões chamamos de caídos. Raças que perderam a maioria de suas habilidades mágicas descendo no galho errado da árvore evolucionária. Como os humanos continuam fazendo, se você me perguntar. Porque, o que você achou? Eu esperava que eles fossem o resultado do trabalho das abominações, para destruir a humanidade e governar o mundo. Ela corou de vergonha. A ideia parecia incrivelmente boba agora que ela havia dito em voz alta. Leigain sorriu suavemente para ela, batendo na cabeça de Melia com um de seus dedos gigantes. Garota, não se engane. O mundo está em perigo somente se vocês decidirem assim. Abominações são desastres mágicos naturais, eles não conspiram contra ninguém, nem se preocupam com a dominação do mundo. Eles só se preocupam com a sobrevivência. 2 anos depois, Melia deixou o covil de Leigain, com um novo conjunto de roupas e uma capa que a cobria da cabeça aos pés. Seu núcleo de mana não era mais amarelo, mas azul brilhante, e assim que seu corpo terminasse de se adaptar às mudanças, ela estaria pronta para transformá-lo em violeta.
Depois de expulsar a maioria das impurezas em seu corpo, ela se tornou mais rápida, mais forte e mais resistente do que a maioria das bestas mágicas. O motivo de seu disfarce foi que durante esses anos, não foi apenas o seu núcleo de mana que mudou. Ela havia entrado como uma garota magricela, de 1,52 metros de altura, com cabelos crespos e rebeldes, e saiu como uma mulher de 1,75 metros de altura, cabelos compridos e ondulados, com tons de mel e mais 20 quilos todos nos lugares certos. Milea não era deslumbrante, mas ainda assim era uma beleza. Mesmo entortando centenas de quilômetros de cada vez, ela precisava descansar e não queria fazer um massacre a caminho de casa. Suas realizações permitiram que ela ingressasse no Conselho de Magia do Império Gorgon com apenas 23 anos de idade, tornando-se o membro mais jovem de todos os tempos. Aos 27 anos, ela foi coroada Imperatriz Mágica, e seu governo começou. Império Gorgon, uma semana antes de Lith ser convocado para o acampamento. Após mais de um mês de investigações infrutíferas, os espiões de Milea descobriram os detalhes sobre a situação em Candria. A existência de uma praga altamente infecciosa frustrou seus planos de invasão. Os relatórios falavam sobre isso como algo que desafiava a lógica e todas as regras da magia da luz, deixando pasmos até seus melhores curandeiros. Atacar agora era suicida. Se a praga pudesse se espalhar, o reino Grifon poderia usar os cadáveres infectados como projéteis, transformando o exército de magos que o Império havia passado anos para treinar no hospital de campanha mais caro já criado. No lugar deles, era o que Milea teria feito se estivesse encurralada. Enquanto a praga estava contida, era problema deles, ela não tinha interesse em fazer a sua própria. Até onde Milea sabia, ela era a única desperta no Império. Legain se recusou a criar outros, e ela não confiava em ninguém o suficiente para passar seus segredos. Se a rainha e os outros 7 despertos a seu serviço ainda não haviam resolvido a crise, Milea estava com medo do que poderia acontecer se a situação escapasse ao controle de seus vizinhos. Ela estava confiante em encontrar uma cura, seu mentor a treinará bem. O problema era quanto tempo levaria e quão exposta a praga deixaria ao Império enquanto ela não estivesse disponível. Por esse motivo, ela retirou todos os exércitos nas fronteiras e alertou todos os melhores médicos, curandeiros e alquimistas para que ficassem prontos, se necessário. Ela lia os relatórios juntamente com os arquivos médicos roubados repetidamente, tentando entender a natureza da infecção, mas sem sucesso. Magos falsos eram fontes não confiáveis. A única maneira de descobrir a verdade era examinar um dos infectados. Isso ou se apossar daquele que projetou toda essa bagunça. Sua Majestade, o prisioneiro está pronto para ser entregue a você a qualquer momento que desejar. Milea acenou com a cabeça com um suspiro. Ela ordenou que revistasse cuidadosamente a Torne após sua captura. Milea havia previsto que o alquimista genial teria deixado seu país de origem e tentado alcançar um dos pequenos estados que cercavam os 3 grandes países. Nesse lugar, suas habilidades teriam sido muito apreciadas, permitindo que a Torne reconstruísse sua vida do zero e nunca mais a visse de volta. Atravessar o deserto de sangue foi suicídio, apenas as tribos sabiam maneiras seguras de evitar tempestades e monstros, e se o pegassem, a morte seria o melhor final que a Torne poderia esperar. Sua única opção era atravessar o Império Gorgon, subornando seu caminho até a fronteira. A Torne descobrira às suas custas que o Império era muito menos corrupto que o reino, sendo pego em questão de horas após sua chegada. Coirna Torne entrou na sala do trono, as mãos algemadas atrás das costas, acorrentadas com os tornozelos na cintura. As inúmeras horas gastas trabalhando em seus experimentos a deixaram com as costas curvadas, o que tornou difícil de andar sem bengala. Ela parecia ter pelo menos 70 anos de idade, com cabelos brancos e imaculados em um corte de cabelo curto. Suas roupas estavam em boas condições, apesar da viagem e da prisão. O que mais impressionou Milea foram os olhos. O rosto de Torne estava cheio de rugas, parecendo uma teia de aranha, mas seus olhos eram jovens e cheios de energia.
Mais importante, eles eram frios e sem a alma, como se ela estivesse no controle. Milea olhou para ela com a visão da vida, descobrindo vários itens mágicos que haviam escapado à detecção. Mais tarde, ela os examinaria para determinar se o gênio Atorne era o culpado ou a incompetência de seus atendentes. Sua Majestade, você é realmente tão bonita quanto os rumores dizem. Atorne nem tentou esconder a inveja em sua voz. Milea tinha mais de 30 anos, mas ainda não tinha envelhecido um dia após os 20 anos. Poupe-me suas sutilezas. Prove que você pode ser útil ao Império e viverá. Caso contrário, eu a mandarei de volta sem descer as escadas novamente. Milea apontou para a varanda. Atorne zombou de suas palavras, cuspindo em desgosto. Você não pode ser tão estúpida, se você conseguiu alcançar o status da Imperatriz. O que você já sabe deve ser suficiente para me conceder uma passagem segura pelo seu império 100 vezes, se não para que você me implore para permanecer aqui. Milea estalou os dedos, erguendo Atorne como uma boneca de pano com magia espiritual e fazendo-a chegar perto da varanda a uma curta distância. De repente, Atorne não se sentia mais tão confiante, valorizava sua vida acima de tudo. Espere. Eu posso lhe dar poções que podem quebrar a vontade de qualquer homem, parasitas que transformam o mago mais poderoso em um pedaço de carne, armas escondidas que não podem ser detectadas. Não é o suficiente? Outro estalo e Atorne parou de se mover. O que você está me oferecendo são novas formas de escravidão, doenças que podem arrasar um país, ferramentas que até os mais humildes idiotas poderiam usar para matar um mago poderoso. Apenas uma dessas coisas poderia destruir o mundo como o conhecemos. Milea não podia acreditar em seus próprios ouvidos. Armas não matam homens. Homens matam. Sou apenas um artesão, não sou responsável pelo que os outros fazem com minhas criações. É aí que você está errado. Milea ficou indignada. Você cria sem pensar nas consequências, vendendo pesadelos para quem puder pagar. Poder sem controle é a maior loucura. Tolo ingênuo, com a minha ajuda você poderia ter governado o mundo. Em vez disso, escolheu morrer por seus ideais patéticos. Atorne empurrou um dos dentes com a língua, liberando da boca uma enxurrada de agulhas envenenadas, cada uma encantada com uma pequena variedade que permitiria ignorar a magia do ar. Milea simplesmente levantou a mão, bloqueando todos eles no ar, como se o tempo tivesse parado. Atorne ainda estava chocado quando as agulhas se viraram e dispararam novamente, atingindo-a até a morte. Milea destruiu o cadáver e os pertences de Atorne pessoalmente. O legado de um monstro desses não poderia sobreviver. Império Gorgon, o dia em que Lito matou as 3 garras. Por que você está olhando tão intensamente para a janela? Milea perguntou. Porque algo desconhecido está acontecendo e está confundindo os guardiões. Leigain respondeu, batendo com o dedo na garra na moldura. Depois que Milea se tornou imperatriz, ela conseguiu convencê-lo a dar uma segunda chance ao Império. O acordo era o mesmo do passado, conhecimento, não poder, em troca de qualquer lei ou regulamento que ele quisesse implementar ao longo do tempo. Não sabe como. Milea considerava seu mentor quase onisciente e onipotente. Algo desconhecido para ele não poderia ser uma boa notícia. Veja você mesmo. A mão humana de Leigain tocou sua testa, permitindo que ela compartilhasse sua visão. Muito longe, em algum lugar dentro do reino Grifon, a energia do mundo infiltrava-se violentamente em uma pequena figura, enquanto a pequena figura emitia um pilar de escuridão que o mundo aceitava como seu. Esse é o começo da tribulação mundial. Alguém foi reconhecido pelo mundo e sua oferta foi aceita. Alguém está se tornando um guardião. Milea quase o machucou com o pensamento. Céus, não. Nem mesmo perto, mas é um começo. Há incontáveis tribulações a cada ano, e elas acabam em fracasso. O que é desconcertante é que a escuridão é típica de uma abominação, mas não é. A tribulação é a que geralmente acontece com bestas, mas não é. A mana em que se baseia parece humana, mas não é. Milea pegou sua deriva. Então, o que você vai fazer sobre isso? Nada. Quem quer que seja, é pouco mais forte do que você era quando me encontrou.
Além disso, não me importo com o que faz, desde que não mexa com meu território. É problema de Tiris, não meu reino de Grifon, a tenda de Lit. Desde o início da tribulação, as garras estavam sofrendo dores excruciantes. A escuridão que o cercava não estava comendo sua força vital como deveria, se estava roubando sua vida. Eles envelheciam décadas a cada segundo, suas unhas e cabelos crescendo sem parar a comprimentos absurdos. Por favor, pare, uma das mulheres conseguiu implorar com uma voz rouca, seu corpo seco e magro como um cadáver mumificado. Cale a boca e morra. Lit respondeu, tornando o pulso de energia ainda mais forte. Ele não se importava mais com informações, seus números ou a identidade do contratado. Ele queria que todos eles morressem, não importa se jovens ou velhos, nobres ou comuns. Ele ficou cansado da loucura da humanidade. Era necessário um abate. Sem que ele soubesse, o mundo havia atendido sua ligação e estava considerando a oferta. A energia se uniu a seu redor, formando uma aura que parecia uma figura muito maior, envolta em fogo e sombras, com garras nas mãos e asas nas costas, antes de se dissipar. Nenhum vestígio foi deixado dos garras, a tempestade de energia desapareceu tão rápido quanto havia chegado, deixando Lit e Solos perplexos. Continua no próximo